Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos em mais uma aula do canal Agronomia Fácil, onde você aprende assuntos relacionados à agronomia de uma forma simples e didática. Eu sou o Rogério Ferreira e nessa sequência de vídeos estamos falando sobre manejo de fertilidade para a produção de soja. Estamos na aula 6, onde abordaremos a extração e exportação de nutrientes. Bom, antes de começarmos a nossa aula, gostaríamos de lembrar que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, recomendamos que você faça isso, pois desta forma o YouTube vai te avisar toda vez que nós colocarmos uma nova aula no ar. Além de se inscrever, é importante também que vocês ativem o botão do sininho. Outra coisa que é muito importante, vocês podem nos ajudar, é vocês interagir com o nosso canal, e para isso basta que vocês curtam os nossos vídeos, compartilhem com seus contatos nas redes sociais e também façam comentários aí, né, com dúvidas, sugestões, críticas, né? Então dessa forma vocês vão ajudar a divulgar o nosso trabalho. O canal é totalmente gratuito, a nossa ideia aqui é só levar informação de qualidade, de uma forma bem simples, mas vocês podem nos ajudar aí, fortalecendo o nosso canal, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal também. Bom, vamos então à nossa aula de hoje. A aula de hoje ela é um pouco, fala muito de números, né? Então nós resolvemos fazer uma aula mais curta para a gente conseguir fixar bem o conteúdo. Bom, primeiramente é importante a gente entender a dinâmica de extração e exportação de nutrientes do solo. Então, como nós já vimos em aulas anteriores, cada solo tem a capacidade de retenção de nutrientes, também conhecido como a CTC. Então, imaginamos que a capacidade nossa de reter nutrientes seria esse retângulo pontilhado maior, né? E aí o técnico vai lá e faz a amostragem de solo, depois envia para o laboratório que faz análise, e aí nós vamos ter o resultado mostrando aí, além de algumas características físicas do solo, também a disponibilidade de nutrientes, né? Então seria essa parte marrom aqui do nosso retângulo, né? E aí nós precisamos entender também qual que é a demanda de nutrientes que a nossa cultura ela vai nos exigir durante a safra, né? Então hoje nós já temos tabelas aí desenvolvidas pelos órgãos de pesquisa que nos mostram aí qual que é a quantidade, baseado na minha expectativa de produtividade, qual seria aí a demanda de nutrientes que deveria ser adicionado ali, né, no solo. Então, de posse desses valores, a gente vai calcular ali qual que é a quantidade necessária para se corrigir. Então, e aí com base nesse valor, né, eu olhando quanto que eu tenho no solo, mais quanto que a minha cultura ela vai exigir, demandar, né, então a gente pode planejar a correção. Então, nós temos ali a adição de nutrientes através da adubação. Pode ser adubação química, né, adubação orgânica, enfim, várias opções aqui de adubação. E aí, depois da correção, nós temos aqui o solo corrigido, pronto para receber a minha cultura, né, pronto para a implantação. Então, pensando como se fosse uma analogia que é uma bateria, né, então, vejamos que a nossa capacidade, a nossa carga, ela está quase que completa ali, né, com os nutrientes necessários para a nossa safra, nesse caso aqui soja, né? E aí durante a safra ocorre o consumo desses nutrientes, e esse consumo ele pode ocorrer tanto pela cultura, como no caso a soja, como até mesmo por plantas daninhas que estão ali competindo com a soja, né? E também, a gente tem que considerar também as perdas que ocorrem, né? Então, nós temos perdas por lixiviação, por exemplo, escorrimento, dependendo das condições do solo, isso pode acontecer. No caso dos fertilizantes nitrogenados, nós temos também as perdas por volatização, né? Ou seja, perda para a atmosfera, né? Do nitrogênio. Então, isso acontece durante a safra. E aí, após a safra, né, nós voltamos aqui com um saldo, né? Ou seja, eu tinha a quantidade inicial, eu adicionei a correção baseado no que eu tinha expectativa de demandar, né, de ser necessário. Nós implantamos a safra e essa safra ela consumiu e agora eu tenho um saldo, né, muito parecido com a conta bancária. E aí, de novo, se faz a análise de solo
e vemos novamente, né, qual que vai ser a próxima safra a ser implantada, e aí observamos novamente qual seria a necessidade de adição de correção. Isso é um ciclo infinito, né? E essa correção ela precisa ser feita porque senão o solo a cada ciclo ele vai se exaurindo, né? Ou seja, aqueles elementos que estavam ali eles vão sendo consumidos e na medida que eles vão ficando escassos a produtividade vai diminuindo e o solo vai chegar a um ponto que o solo não vai ser capaz de produzir nada sobre esse solo, né? Então isso ocorre muito em pastagens degradadas, onde nós temos ali o pasto, o capim, vários anos ali, sem nenhuma adição de nutrientes, né? Então, ou seja, baixíssima produtividade, uma eficácia muito ruim, né, de uso de solo, totalmente contra aí, o que se busca na atualidade. Hoje, todo mundo está buscando eficiência, né, usar o solo, usar os recursos da melhor maneira possível. Então, o técnico ele tem que ter muito isso em mente em todas as operações que ele for fazer. Bom, os conceitos de extração e exportação, né, então é um conceito que se fala muito, né, então é importante a gente deixar bem claro, né? Então, a extração é tudo aquilo que a cultura remove do solo durante o ciclo. Então, tudo que se extrai, né? Então, como por exemplo, nós temos aqui os nutrientes absorvidos desde os estágios iniciais até a maturação, né? E parte do que foi extraído pode retornar para o solo, como por exemplo, a gente está falando aqui de soja. Então, quando você colhe a soja, os resíduos, né, do caule, das folhas, eles ficam ali sobre o solo e aí com o passar do tempo isso é degradado e esses nutrientes parte e volta para o solo, né? Então a extração considera tudo, né, inclusive o que volta para o solo. Já a exportação são todos os nutrientes que foram extraídos pela cultura e que não vão retornar para o solo através da decomposição da palhada. Então aqui nós temos, por exemplo, os nutrientes acumulados nos grãos de soja, né? Que esses grãos de soja eles são colhidos, né? É o nosso objetivo com o cultivo dessa cultura, né? É obter lá os grãos. Então eles são colhidos e obviamente eles vão ser vendidos, né? Então todo nutriente que está no grão, naquele grão que sai da área, ele não vai voltar para aquele solo. Então isso sim é a exportação. Então, óbvio que a exportação ela é menor do que a extração, né? A exportação ela é parte da extração. E aí, com base em diversos anos de pesquisa, a Embrapa ela desenvolveu essa tabela aqui com uma estimativa, né, valores médios de nutrientes para a produção de 1 kg de soja. Então, aqui nós temos os principais macroelementos e os microelementos, né? Então aqui nessa tabela nós vemos aqui o quanto que é necessário para se produzir 1 kg de soja. Então nós aqui merece atenção o nitrogênio, né? Então a gente vê que ele é o mais demandado aqui, apesar de que a adubação nitrogenada para a soja ela não é tão expressiva, porque a soja ela tem uma especificidade de através de um processo de simbiose, né, ela consegue fixar esse alimento. Então a gente não precisa adicionar, né, esse alimento na forma de adubo, porque ela, em outras palavras, ela produz esse nutriente, né? E aí depois seguido aqui do potássio, né? Então para produzir 1 kg de potássio é necessário 38 gramas, desculpa, para produzir 1 kg de soja é necessário 38 gramas de potássio, seguido por fósforo, né, e enxofre. Então aqui nós vemos que essas são as quantidades. E nós temos também os microelementos, né, micronutrientes aqui, todos em grama. Então essa coluna aqui é a quantidade, ou seja, para produzir 1 kg de soja nós gastamos aí em média 172 gramas de nutrientes, né? Já a exportação, então nós temos também os valores aqui exportados de cada um. Então, de novo, o nitrogênio ele é o maior,
em valores absolutos o mais exportado, digamos assim, né? Então, para produzir 1 kg de soja são exportados, né, 51 gramas de nitrogênio que vai no grão, né? E sucessivamente, né? O segundo mais aqui é o potássio também, né? Então, ou seja, 20 gramas são exportadas e assim sucessivamente, né? Então, como a gente trabalha soja com sacas de 60 quilos, então se a gente multiplicar esses valores por 60, então nós temos essa tabela aqui. Então, em torno aí de 10 mil gramas, né, de nutrientes para se produzir uma saca de 60 quilos. E aí, repete-se aqui os elementos simplesmente multiplicado por 60, né? Tanto o valor extraído quanto o exportado. Aqui novamente nós temos as quantidades, só que agora já em quilos, né? Para facilitar, porque em gramas fica meio difícil de entender, mas aqui para produzir uma saca de 60 quilos nós gastamos em torno de 10,3 quilos de nutrientes e exportamos 5,5 quilos de nutrientes. Isso são valores médios, tá, pessoal? Obtidos aí através de ensaios e experimentos da Embrapa. Claro que a gente pode ter variações aí de local para local. Como a gente não produz só um saco por hectare, né? Então geralmente a gente produz mais, então nós fizemos aqui a continha de produzimos 50 sacas de 60 quilos, né? Então simplesmente pegamos esses valores e multiplicamos por 50, ou seja, eu teria em torno de 515 quilos de nutrientes extraídos e exportados 275, né? 50 sacos de 60 quilos, nós temos 3 mil quilos, né? Ou seja, em 3 mil quilos de soja, de grãos de soja, nós temos essa demanda aqui de nutrientes, tanto de extração quanto de exportação. Novamente vale reforçar, né, pessoal, que isso é muito importante, né, porque você pode ter aí tabelas que sugerem essa adubação, mas é muito importante quando a gente pensa em sistema, né, ou seja, você acompanhar a fertilidade de um solo ao longo do tempo, é muito importante você entender não só quanto que o solo tem de nutrientes, mas também quanto que você vai demandar, né, porque você pode às vezes ter uma estratégia de fertilidade onde você pretende investir mais, né? Você tem um solo melhor, você está com um ano bom de preço de commodity e você tem mais condições de investir. Então você pode ali ter uma expectativa de produtividade, por exemplo, não de 50 sacas por hectare, mas de 60, por exemplo. Então, com essas tabelas você já tem uma ideia assim, de quanto você precisa adicionar de cada um dos elementos, né, para você corresponder à sua expectativa de produtividade. Né? Claro que isso não é uma medida precisa, isso vai depender de temperatura, vai depender de chuva, né? Mas pensando assim em condições normais de safra, né, esses valores eles podem sim ser usados aí para você ter uma boa referência, né? Porque são dados aí de vários anos de pesquisa da nossa Embrapa aí, que é um órgão bastante reconhecido aí em todo o Brasil. Bom, essa aula, como eu comentei, é mais curta, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez reforçamos que se vocês ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam e ativem o botão do sininho, porque a gente está sempre postando aula nova e assim o YouTube vai te avisar toda vez que tiver conteúdo novo no canal. Também mais uma vez pedimos que vocês curtam os nossos vídeos, pois isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, né? E também compartilhe aí os vídeos com seus contatos nas redes sociais e comentem os nossos vídeos com sugestões, dúvidas, críticas, né? Porque isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima aula.